Esse é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fernanda Marinho, Head de Inovação do Think Future, o programa de inovação de Tozini Freire Advogados. Estamos iniciando hoje mais um episódio do podcast Eficiência Jurídica, que ao longo desse ano tem recebido uma série de nomes do mercado jurídico para explorar conosco temas como tecnologia, ciência de dados, design, interdisciplinariedade também, e como isso tudo vem transformando a rotina dos escritórios e dos departamentos jurídicos. Hoje eu estou aqui com a Camille Gebel, com a nossa sócia do contencioso civil do nosso escritório, e com a nossa convidada super especial, a Flávia Furlan, Corporative Lawyer da Uber. Flávia, então, é formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com uma especialização e curso de Legal Operations pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela iniciou a sua carreira no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde permaneceu por quase 10 anos, atuando nos cargos de assessoria jurídica, assessoria correicional e oficial de gabinete. Após longa experiência no Poder Judiciário, em julho de 2022, a Flávia então realizou uma transição super importante na sua carreira, indo para a área corporativa. Então, ela passou a ocupar como secondi o cargo de Corporate Lawyer na Uber. Nessa posição, ela passou a combinar a sua expertise de contencioso e de legal operations para fornecer um suporte jurídico estratégico para as operações da empresa no Brasil. Além de ser embaixadora da CLOC no Brasil, ela também foi recentemente indicada para o prêmio de Latin Lawyer American Lawyer Women Awards de 2024 na categoria In-House Counsel of the Year. Que chique! Flávia também é uma das autoras do livro Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais, uma obra coletiva recém-lançada, inclusive já participei de uma das sessões de lançamento, que aborda cases e experiências práticas de Legal Ops a partir da visão de grandes nomes do mercado jurídico. Flávia, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje com a gente, de compartilhar esse momento de conhecimentos e experiências, e a gente tem certeza que vai ser um bate-papo super produtivo, super gostoso. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Camille, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje conversando, como convidada do nosso podcast de eficiência jurídica do Tozini, que é, enfim, uma referência nacional. E, para além disso, para a gente falar de um assunto que é tão relevante no mercado jurídico na atualidade, né? Eu espero que com a nossa conversa a gente possa trazer insights, alguma novidade e contribuir com a discussão sobre o tema. Perfeito, perfeito. Legal Operations para nós é um tema bastante caro, inclusive Tozini Freire tem participado do grupo de pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, que está conduzindo toda uma pesquisa com escritórios e departamentos jurídicos. Acho que aí, final, comecinho do ano que vem, a gente já consegue compartilhar os primeiros resultados e tem sido uma troca super rica. Mas trazendo então esse holofote para o Legal Ops e trazendo também a tua história, a tua trajetória profissional, a gente queria entender, né, nesses últimos 10 anos aí atuando no Poder Judiciário, antes de fazer essa transição para o mundo corporativo, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa trajetória e o que te levou a fazer essa transição, como é que essa sua experiência no Judiciário ela contribui para a sua atuação hoje no Legal Ops em uma grande empresa como a Uber. Legal, Fernanda. Eu fico feliz de a gente poder tocar nesse assunto, porque, de fato, eu acho que não é comum que a gente tenha alguém entrando no mundo corporativo que não tenha tido, que tenha uma experiência exclusivamente dentro do Poder Judiciário, né? E para falar sobre um pouco a transição, eu acho que, como qualquer mudança grande na vida, ela vem de múltiplos motivos, né? No meu caso, não foi diferente, mas eu traria 2 pontos de destaque aqui. Eu acho que o primeiro deles, um certo desconforto, no sentido de desconforto com os limites inerentes à própria instituição, inerentes à própria atividade fim que eu desempenhava dentro do tribunal. E antes de mais nada, eu também gostaria de destacar, eu fui muito feliz trabalhando lá e tive experiências muito diversas. Então, o desconforto estava muito mais relacionado ao que eu queria para minha vida e para minha carreira, especialmente, do que com qualquer outra coisa. Existia esse desconforto, eu acho que ele foi um grande motivador, mas eu acho que ele não foi o principal mesmo foi curiosidade. Eu acho que sempre foi algo que me causava o que existe além disso, sabe? Como será que é viver a experiência fora daqui? E principalmente porque a gente sempre ouve, quando a gente conversa com pessoas que estão trabalhando em frentes diferentes, de tipo, é muito diferente do meu lado, a minha realidade é muito diferente da tua. E eu falava, será?
Mas será que é? Então eu queria experimentar essa realidade, né? Sempre fui muito feliz de poder trabalhar dentro do Poder Judiciário, e quando surgiu então essa oportunidade de eu fazer essa transição para uma empresa de tanta relevância quanto a Uber, eu abracei a causa e fiz essa opção, né? Eu acredito que um dos pontos fortes e uma das coisas que a minha experiência profissional traz para dentro da Uber, que é uma empresa tão grande, e para essa posição de Legal Ops, é exatamente a diversidade. E aí é um spoiler, né, que eu acho que a gente já está falando aqui do que eu entendo e que eu acho que pode ser uma tônica comum entre nós, do que um profissional de Legal Ops tem que ter, que eu acho que é esse olhar múltiplo, esse olhar diverso. Então, a minha experiência, que eu acho que foi como que eu posso focar na resposta aqui, né? É um olhar complementar. Eu acho que foi um ponto que trouxe uma zona de oportunidade para Uber e uma zona de oportunidade para mim. Uma oportunidade de que a gente complementasse as nossas visões para criar, então, novos fluxos, novas formas de pensar, novas maneiras de se fazer. É isso. Que legal. Eu fico imaginando o quanto a Uber pode ter realmente se beneficiado disso, considerando que é um novo modelo de negócio, né? Do ponto de vista de ser uma plataforma digital, de passar por um ambiente de regulação novo, o quanto isso, de alguma maneira, a tua experiência também com o setor público possa, de alguma maneira, ter contribuído para facilitar esse trânsito também no dia a dia. Com certeza, isso é até legal de pensar, né? Eu trabalhava no Poder Judiciário enquanto a Uber aí discutia a regulação, né? E a possibilidade de poder atuar. Então, é muito interessante estar dos dois lados e poder ver as dores e os amores que existem dos dois lados. E assim, um ponto que eu acho que foi muito legal de poder viver essa nova oportunidade foi poder chegar à conclusão de que aquela frase comum que a gente, o meu lado é muito diferente do seu, as minhas dores são muito diferentes, elas não são. Olha que legal, muito interessante. Vou agora trazer esse gancho, já partindo da premissa da tua transição, desse momento que você vive hoje na Uber, até para trazer um pouco do que vem sendo discutido a nível de mercado, da característica do profissional de Legal Ops. Acho que muito se fala da estrutura, da abordagem, do pensar Legal Ops, mas quem é esse profissional, né? Esse de Legal Ops? É um desconhecimento, né, sobre o que ele precisa saber, qual que é o papel dele num escritório, numa empresa. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a tua vivência, com as tuas experiências, quais são os principais aspectos da atuação de um profissional que se dedica realmente ao Legal Ops no departamento jurídico e que perfil esse profissional precisa ter se ele quiser iniciar nesse novo ambiente. Legal, Fernanda. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que operações legais, que é o que Legal Ops, ele existe há mais de 15 anos como um conceito técnico, né? Ele está sendo muito mais reconhecido no Brasil atualmente, mas ele não é uma novidade. E tirando nome específico para essa função, o fato é que ela olha para a eficiência jurídica. E aí não é à toa que a gente está aqui falando no podcast de eficiência jurídica, né? Criou-se, então, um nome específico e está se estabelecendo a necessidade de haver um departamento dentro do núcleo jurídico, dentro de um escritório, destaque de pessoas trabalhando especificamente nisso, por conta da necessidade premente de que a gente tem de ter mais eficiência. Mas o profissional de Legal Ops nada mais é de um profissional que precisa olhar para as atividades, entender o que a gente pode fazer melhor e entender como que a gente pode entregar o resultado melhor a partir daquilo que a gente tem. A gente não tem como crescer na mesma medida e exponencialmente quantidade de pessoas, enfim, núcleos de trabalho, da mesma maneira que tem crescido o número de processos e as demandas. Então, o profissional de Legal Ops, ele entra nessa necessidade, né? Eu acho que é muito mais sobre isso. O perfil do profissional de Legal Ops é algo que a gente até já conversou antes, assim, em alguma medida, sobre como é difícil, eventualmente, falar sobre perfil, já que quando a gente fala de Legal Ops, a gente está falando de diversidade, já que quando a gente está pensando em novas soluções, quanto mais diversa for a nossa equipe, mais soluções criativas teremos, né? Mas eu acho que alguns pontos são interessantes que a gente tenha nesse perfil desse profissional de Legal Ops. Eu acho que pensamento estratégico, indiscutivelmente, um senso prático e objetivo para a resolução de demandas e de problemas, sem apego, né, ao modo de se fazer. E eu diria ainda uma certa inquietude. Eu gosto de pensar que a inquietude leva a gente mais longe. Eu gosto de entender dessa forma. Eu acho que a inquietude faz a gente questionar, né? Onde estamos? Será que fazemos da melhor forma? Será que podemos fazer diferente? Então, eu acho que nesse caminho. Que legal. Eu adorei que você trouxe que não necessariamente são competências que são hard skills.
Você não falou assim, olha, ele precisa ser ótimo em Excel, PowerPoint, Power BI, analisar relatórios. Você trouxe competências muito mais amplas, assim, e que qualificam, né, diferentes tipos de profissional realmente, com diferentes experiências. E aí eu queria até aproveitar esse gancho para perguntar um pouco para a Camille, do ponto de vista do escritório, o que que você enxerga de benefícios quando o cliente entende a necessidade do Legal Ops atuando na gestão do contencioso? Bom, Fernanda, na minha opinião, ter um profissional de Legal Ops atuando na gestão do contencioso tem se tornado fundamental, principalmente para as grandes empresas que hoje precisam lidar com uma quantidade gigante de processos, né? Nós temos hoje, o Brasil é um país litigante. Nós temos hoje mais de 84 milhões de processos judiciais em andamento. Uau. Nós temos, a cada ano, a gente bate um novo recorde de distribuição de demandas. Então, dentro desse contexto, um profissional de Legal Ops só pode trazer inúmeros benefícios, né? Eu vou elencar alguns. Eu não poderia deixar de começar com a eficiência jurídica, que a Flávia já até comentou, é o nome do nosso podcast. Então, o escritório e o departamento jurídico, em sinergia, ambos atuando com foco na eficiência, isso traz um olhar diferente sobre a forma de trabalho. E como resultado, o que a gente consegue? A gente consegue otimização de tarefas, desburocratização de fluxos de trabalho. E no final do dia a gente tem o quê? Uma comunicação, uma troca, uma parceria mais fluida, mais ágil, mais assertiva. E falando um pouco de comunicação, acho que o profissional de Legal Ops no departamento jurídico ele é muito importante para comunicação, para agilizar e organizar o fluxo de comunicação entre escritório e departamento jurídico. Para o escritório é muito importante estar sempre sabendo o que está acontecendo na empresa, as novas diretrizes, as expectativas, os novos produtos, e ter essa comunicação facilitada por alguém de uma forma organizada, de uma forma fluida, ajuda muito do nosso lado, até para a elaboração das defesas mais robustas, para a gente fazer uma atuação de fato mais estratégica. E por último, não menos importante, para mim, inclusive o mais importante, é o gerenciamento estratégico da carteira. O profissional de Legal Ops, ele tem um papel de implementar uma cultura de análise estratégica dos processos, do contencioso. Então, juntos, departamento jurídico e escritório, mais uma vez, a gente consegue não só reagir a litígios, mas atuar de forma proativa para mitigar riscos e também evitar que novos processos sejam ajuizados. Então, assim, resumindo o que eu acabei de falar, eu acho que os 3 principais benefícios trazidos por esse profissional são eficiência jurídica, agilidade na comunicação e gerenciamento estratégico da carteira. Excelente. Outro ponto também muito legal que você trouxe na tua fala é um pouco dessa desmistificação também, né? Do escritório de advocacia sendo só um resolvedor de problemas que já ocorreram, mas também se antecipando do ponto de vista da análise de riscos, do ponto de vista de mitigar recorrências de processos, né? De causas. Exatamente, Fernanda. O pré-contencioso, hoje, você controlar a quantidade de processos é muito importante. Então, de fato, você precisa olhar para tudo aquilo que está gerando novos processos e ver, dentro do possível, é claro, o que dá para fazer de ajuste internamente na empresa para que você evite novas demandas daquele mesmo tipo. Eu falo, problemas novos, tudo bem, né? Mas Sim. aqueles problemas que já se repetem há algum tempo, o ideal é que a gente trate internamente e controle, assim, o contencioso. Muito legal. E até da forma como a gente está trazendo aqui, é inevitável a gente não trazer para o cenário os dados, um jurídico data-driven, né? E uma das competências que a gente vê bastante do Legal Operations trata-se da tomada de decisões estratégicas baseadas em dados, né? De ser um apoiador desse processo decisório, seja do próprio departamento jurídico, como até do C-level da organização, né? Numa outra esfera. Então, o uso de dados do departamento jurídico, né, e do escritório, ele acaba crescendo bastante. A gente deixa de olhar para processos enquanto documentos textuais e começa a realmente a metrificar e interpretar esses dados de uma maneira diferente. Então, eu queria, Flávia, que você contasse para a gente qual a sua visão sobre a importância da geração de dados para o negócio, em especial quando a gente fala de gestão de contencioso, e que tipos de ganhos que a gente pode gerar a partir desse processo de metrificação, mensuração do contencioso como um todo. Tem uma frase de um estatístico americano que eu gosto bastante, que ele fala assim: sem dados, você é uma pessoa com uma opinião qualquer.
Eu acho que isso, trazendo para a nossa realidade de contencioso e de jurídico de mercado jurídico, se a gente está falando que a gente precisa entender como tomar uma decisão mais assertiva, como melhorar os nossos resultados, como gastar menos com processos ou evitar demandas, que já foi o que a Camille falou, atuar preventivamente, a gestão de dados, gerenciamento de dados e um jurídico data-driven, ele se torna essencial, indiscutível. Sem dados, não há decisão assertiva. A decisão, ela é no escuro, ela é uma decisão precária. E aí ela pode ser acertada, mas é muito mais, às vezes, por sorte do que por questões de análise, né? Eu acredito muito que se a gente quer tornar o nosso jurídico mais eficiente, a gente não tem como partir sem dados efetivos. A gente não tem como partir para tomada de decisão sem que a gente antes faça esse tipo de levantamento e tenha dados seguros, porque a gente esbarra num outro problema, né? Não é só sobre ter dados, mas ter dados acurados, dados seguros e dados que a gente possa efetivamente considerar que são da nossa realidade, né? Aí entra a necessidade de que a gente tenha bons parceiros, porque efetivamente no volume que a gente tem de processos, no volume de demandas e de questionamentos, efetivamente aqui talvez a gente precise realmente que parceiros de negócio, escritórios de advocacia, atuem junto do corporativo da empresa e trazendo insights, inclusive, ideias, sugestões, tecnologia, se for o caso, né? Não necessariamente tecnologia, eu também gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes vamos colocar tecnologia a qualquer custo, não é sobre isso. Às vezes você precisa só de uma planilha do Excel, realmente, né? Ela resolve. Ela resolve, tá tudo bem, tá ótimo no caso, né? Não é sobre isso. Mas eu acho que é muito importante olhar para isso como talvez um dos primeiros passos. Primeiro mapeamento de atividades e depois disso a gente ter dados acurados, né? Então, eu acho que a gestão do jurídico data-driven, né, que a gente fala que é a gestão baseada em dados, ela é a tônica para que a gente possa dar passos sucessivos decisórios. Sem isso, as decisões sucessivas, elas acabam sendo realmente mais uma escolha de sorte, uma escolha mais no escuro, né? E dentro do contencioso, que foi um ponto que você trouxe aqui, né? Quais ganhos que a gente pode ter a partir do momento que a gente tem isso? Sim. Assim, eu acho que o primeiro, como qualquer empresa, o primeiro ganho que a gente pode focar é o ganho financeiro, né, gente? Com certeza. Ninguém vai dizer o contrário, dizer que isso é negativo, né? Então, assim, ganho financeiro, redução de custos. Quando a gente mapeia para onde o dinheiro está indo, como o dinheiro está indo, entender onde os nossos gastos estão, a gente começa a tomar a decisão que a gente pode já ter um ganho aqui financeiro. Para além de um ganho financeiro, um ganho organizacional. E para muito além de um ganho organizacional, um ganho preventivo para evitar litígios, para evitar problemas. Então, eu adoro o contencioso na medida em que ele é matéria-prima. O contencioso traz uma base de dados riquíssima para que a gente possa, eventualmente, ter uma interface próxima de quem toma a decisão do produto, como um problema que pode ser solucionado já desde o momento inicial em que isso foi lançado ou que isso foi trazido para o mercado. Então, o suprassumo de Legal Ops seria realmente, eu acho que, a gestão dos dados, né? Com certeza. Eu gosto muito de pensar nessa questão dos dados e você se conecta muito com o próprio propósito quando a gente pensa na Uber, né? Porque a Uber é uma plataforma tecnológica. Por ser uma plataforma, eu adoro falar sobre esse tema, de plataformas digitais. O dado, né, o valor exponencial do dado, do fluxo de dados daquela plataforma, da quantidade de passageiros, da quantidade de motoristas, das viagens, tudo que se transaciona do ponto de vista de geolocalização, é dado puro. E esse ponto que você trouxe do contencioso em si, realmente, né, se dentro desse produto, dessa solução, tem algo ali que de fato precisa ser repensado, que a experiência do cliente vai ser melhor, que o motorista vai ter mais segurança ou vai ter uma situação diferente que mitigue o contencioso, isso é sensacional, porque você corrobora com o processo inteiro ali de gestão do próprio dado do negócio, né? Do produto. Exatamente. Acho muito Eu legal. acho que os dados que a gente coleta dos processos, eles acabam sendo fundamentais para melhorar o produto no final do dia, né? E eu acho que é essa parceria que a gente constrói, o escritório e o departamento jurídico, porque a gente consegue juntos entender esses dados, interpretar esses dados e levar uma sugestão de melhoria para a empresa, né? O que não poderia, o departamento jurídico deixa de ser um acessório. Perfeito. E ele passa a ser importante, ele passa a ser crucial nessa decisão do produto, de como vai ser o produto. Isso é super interessante. Sim, e até trazendo um pouco dessa visibilidade,
do ponto de vista do benefício, mas pensando em desafios também, pontos de atenção, Camille, o que que você acha, né, que precisa ser considerado nesse processo para que os dados de fato gerem valor para o cliente, né? A gente atinge esse objetivo principal que você mencionou. Eu acho que são muitos desafios, né, quando a gente fala de dados, né? Por quê? Porque para gerar esse tipo de informação, essa informação que realmente vai agregar valor ao negócio, a gente precisa de coletar dados dos processos judiciais, dados específicos, dados parametrizados, ou seja, padronizados, dados categorizados de forma correta. Esses dados, eles vão nos gerar relatórios estatísticos de onde a gente vai tirar as conclusões. O que é importante aqui? Uma informação que não está categorizada, uma informação que não é precisa, é uma informação ruim, porque ela pode me trazer informações equivocadas, conclusões equivocadas e, consequentemente, decisões equivocadas, que é o que a gente não quer. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é que o nosso poder judiciário ele não tem qualquer padrão. Né? Apesar das inúmeras iniciativas do CNJ de centralização e até mesmo instauração do processo eletrônico, a realidade é que cada tribunal trabalha de uma forma absolutamente diferente, seja do ponto de vista de cadastro de informações ou até mesmo de sistema. Alguns, inclusive, dificultam a extração de dados de forma automatizada ou até mesmo não automatizada. E tudo isso, todo esse desafio, essa diversidade de sistemas, de forma de cadastro de informação, fazem com que seja muito oneroso a gente conseguir os dados, tratar os dados e categorizar os dados. Então, esse é o nosso grande problema. E eu até agregaria um desafio também, que seria a necessidade de capacitar os profissionais. Porque não adianta você ter os dados parametrizados, categorizados, se os profissionais que estão lidando com eles não sabem interpretar, não sabem qual dado cruzar com qual dado para gerar a informação que você precisa, não sabe o que perguntar para os dados. E para isso você precisa de um pensamento sistemático, um pensamento até mesmo matemático, lógico, estatístico, que muitas vezes o advogado não tem. Até pelo perfil. Então, aqui eu acho que é importante a gente mencionar que ter ou algum profissional de ciência de dados ou um advogado, como é o caso da Flávia, por exemplo, que tem essa visão, que tem esse olhar sistemático, lógico para os dados, é crucial para você também conseguir gerar informação e agregar valor. Perfeito. E Camille, eu acho que é a partir dessa conclusão que LegalOps vem e diz, a gente precisa existir. Exato. Porque exigir essa expertise, esse olhar da formação jurídica brasileira que a gente tem, é algo que realmente não está no script. Não existe não na faculdade, existe na né? faculdade. Quem estudou alguma coisa disso na faculdade? Exato. A gente não é preparado para isso. Então, de fato, exigir isso do profissional que está no mercado, que não teve essa formação e não espera que se tenha, é muito complicado. Então, acho que LegalOps entra aqui e fala assim, ok, de fato, vocês nós não fomos formados para isso, mas então a gente vai ter que colocar alguém para fazer isso. Exato. Porque, de fato, não tem como fugir dessa necessidade, não tem como a gente não ter alguém para analisar os dados depois que eles já são tratados, parametrizados, eles estão confiáveis, e agora? O que eu faço com isso daqui? O que isso me gera de informação? O que isso me gera de conclusão, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Exatamente, porque a gente tem desafios anteriores. Tem, mas claro. Quando chega nesse ponto, é aqui que a gente vem e fala, LegalOps não tem como não existir. Com certeza. Né? Isso realmente faz pensar, né, o quanto a gente é complementar e o quanto essa diversidade realmente é extremamente necessária para que a gente consiga uma operação que contribua de fato para o negócio, né? Tenho visto isso bastante. E, bom, eu tô adorando isso aqui. Acho que dá para a gente passar uma tarde inteira falando de LegalOps. Mas a gente vai começando aqui o nosso fechamento desse bate-papo. O Brasil, ele é um dos principais países com grandes avanços na área de LegalOps. Isso tem sido bem interessante nos últimos anos. E, Flávia, a gente sabe que você tem atuado ativamente nesse ecossistema, ainda mais agora sendo embaixadora da CLOC, né? Então, isso faz uma super diferença, tanto no seu dia a dia profissional, como também nessa representatividade. E eu queria que você compartilhasse aqui com a gente como tem sido participar do fomento e estímulo do desenvolvimento do LegalOps no Brasil e quais iniciativas se destacaram nos últimos meses, assim, na tua visão. Ai, Fernanda, assim, antes de mais nada, é uma delícia.
Porque a gente está envolto de pessoas que estão todas com muita vontade de fazer acontecer as operações legais no Brasil. Então, eu acho que antes de mais nada, o destaque para estar envolvida nisso é estar envolvida com pessoas muito generosas. A gente está próximo de gente que quer compartilhar conhecimento, a gente está próximo de pessoas que querem compartilhar experiências e projetos. Então, assim, tá uma delícia, não vou negar, tá? Bom, Mas eu acho muito incrível que o Brasil, de fato, agora esteja ganhando força nessa temática e não seja mais algo de algumas bolhas jurídicas, que eu acho que era o que acontecia antes. E para falar que isso não é mais uma bolha e que isso, de fato, ganhou aspecto nacional e, quem dirá, internacional, uma das iniciativas que eu vou trazer aqui, que eu acho que merece destaque, foi o fato de o CLOC ter trazido para uma vertente nacional brasileira, ter sido trazido para cá. O que que acontece? O CLOC, para quem não conhece, é o Consórcio Americano de Operações Legais, é uma instituição de reconhecimento global e que opera em muitos países. E desde 2021, em paralelo à existência do CLOC, que existe desde 2015, se não me engano, no Brasil, alguns curiosos, entusiastas do assunto e pessoas que estavam já engajadas em Legal Ops, criaram a CLOB, que não era o nosso CLOC, né? Por força, engajamento, curiosidade, cada vez mais gente interessada no assunto, em 2023 começaram as tratativas para então trazer o CLOC, que é uma corporação americana para o Brasil. E por conta da força que o Brasil mostrou, que tem do potencial de mercado, do quanto a gente tem para crescer, o CLOC, de fato, veio para o Brasil em janeiro de 2024. Então, hoje, a gente tem a representatividade nacional do CLOC, que é um consórcio americano, que, de fato, olhou para o nosso mercado e falou, opa, peraí, que ali tem muita coisa para ser feita e a gente pode contribuir, que eu acho que é muito sobre isso. E estar junto dessas pessoas que estão trabalhando para criar e disseminar informação dentro de operações legais, para mim, é aprendizado diário. Eu acho que é muito sobre isso, porque é uma área que ela se retroalimenta das experiências de cada um. Eu acho que tá todo mundo crescendo junto. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cria, né? E eu acho que a gente está vivendo essa realidade. Acho que é isso. é um momento muito especial, de fato, né? Vivenciar essa formação, esses primórdios da discussão. E é legal também ver que ainda não existe talvez nenhum martelo batido lá fora de como as coisas vão rodar. Tá tudo muito no experimental e nessa colaboração realmente, né? Das organizações, dos escritórios, todo mundo ali colaborando realmente. Exatamente. Isso é muito bacana. E aí, então, só para a gente finalizar de fato, eu queria saber assim, que conselhos você pode dar para os nossos ouvintes que têm interesse em implementar uma área de Legal Ops num escritório, num departamento jurídico. Por onde começa? Por onde começa? A pergunta do milhão, né? Começa fazendo. Começa fazendo na onde dói mais. Eu acho que, assim, antes de mais nada, mapear processos e procedimentos, entender as suas próprias atividades e atividades de quem está em volta de ti. Eu acho que operações legais, Legal Ops, demanda empatia. Demanda compreensão do cenário em que você está e das pessoas que estão à sua volta. Então, assim, que dica que eu poderia dar? Comece mapeando fluxos, entenda os seus fluxos de atividades dos seus colegas, tenha uma escutativa. Escute, entenda e não seja impositivo daquilo que você entende como algo que vai solucionar o problema, porque precisa ser uma solução coletiva, de modo que ela vire uma realidade e uma cultura, né? Não seja algo que de fato depois vai cair em desuso, já que não vai ser implementado pelas pessoas, né? A solução precisa de legitimidade, né? Perfeito, Camila, exato. E só vai ter legitimidade Exato. se a gente tiver essa compreensão coletiva, né, da necessidade certeza. de que ela aconteça, né? Comece pelo básico. Eu acho que é uma informação, assim, para mim, um conselho importante. Comece pelo básico, porque às vezes a gente tem dores grandes e a gente quer começar fazendo algo que vai transformar, mas aí a gente encontra barreiras inerentes à mudança maiores, as maiores mudanças, né? E aí essas barreiras eventualmente vão impedir que você implemente alguma mudança grande, e isso pode gerar frustração, e essa frustração pode gerar uma falsa ilusão de que Legal Ops não é para você. Então, eu acho que dissociar disso, as grandes mudanças, elas vão acontecer, mas eu entendo que para um começo básico,
entender seus fluxos, ter uma escuta ativa, entender onde estão as maiores dores e faça pequenos ajustes de projetos, porque você vai ter ganhos pontuais. E quanto mais você tem ganhos, mais você ganha confiança, mais a confiança ela se dissemina em volta de quem está à sua volta, e mais você consegue ganhar que todo mundo veja a necessidade de que aquilo aconteça, confie que isso tem que ser feito e faça essa mudança até de cultura, né, para que a implementação de uma gestão de dados aconteça. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Eu até acrescentaria, Flávia, aqui, que muitas pessoas imaginam que precisa de um investimento em tecnologia, em ferramentas para poder começar. E não é bem por aí. Às vezes, você só repensar um fluxo, você só olhar para uma forma de trabalho e entender uma forma mais efetiva de fazer aquilo, centralizar uma informação em alguém, coisas simples que não dependem de nenhum investimento, são suficientes para trazer um ganho muito grande. Muito. Para trazer inovação, para trazer eficiência, para trazer o que a gente quer no final do dia, que é fazer mais com menos. Que eu acho que esse é o objetivo no final do dia do profissional de Legal Ops, né? Fazer mais com menos. Então, eu acho que não necessita de um investimento, eu acho que isso é importante. Basta olhar de uma forma diferente para aquilo que é feito. E usar as ferramentas que tem, né, Camille? Que já tem, exato. Use as próprias ferramentas, use a criatividade. Criatividade, acho que é uma palavra ótima. Bom, o Eficiência Jurídica de hoje fica por aqui. Flávia, foi um prazer imenso ter a sua presença aqui com a gente, falando de Legal Ops. Eu sei que você não está aqui em São Paulo, vem de Florianópolis, então a gente conseguiu esse casamento de agendas para te receber aqui nos nossos estúdios. Foi um grande prazer. Audiência, acompanhe os nossos próximos episódios, assista aqueles que vocês não tiveram a oportunidade de assistir. Se você gostou desse conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva também no nosso canal. E se vocês quiserem, então, agora eu vou pedir para a Flávia deixar aí os seus recados finais, também se despedir da nossa audiência. Camille, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui essa tarde com vocês, bater um papo sobre esse assunto que é tão gostoso para mim, na verdade. E para quem tiver mais curiosidade sobre o tema, a gente acabou de lançar um livro, Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais. Eu tive a honra de ser coautora de um dos artigos com a Yanda Lopes, que é a diretora jurídica da Uber. E tem muito conteúdo legal. O nosso artigo, ele se propõe a responder quando começar uma área de Legal Ops. Não tenho a pretensão de ter uma resposta pronta, mas eu acho que vale a leitura. De novo, obrigada e seguimos todas juntas, co-criando, pensando em eficiência jurídica. Obrigada, Flávia. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer conversar sobre isso com vocês. E obrigada a todos que nos ouviram. Acompanhem o nosso conteúdo nas redes sociais e até a próxima, pessoal.